Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje é 1º de outubro de 2025 e diferente dos vídeos que eu faço a respeito do livro Portal da Confiança, hoje, excepcionalmente, eu vou falar aqui para vocês com muita alegria, pela primeira vez, né, sobre o Yom Kippur. Eu deixei a tela aberta aqui porque, como é a primeira vez que eu vou tratar desse tema, eu preciso de uma cola, de uma orientação aqui do Dr. Google. Bom, eu que sou um estudante, né, da fé judaica, né, de toda a Torá, toda a história, né, do povo judeu, eu fiquei apaixonado por esse estudo, já tem alguns anos, né, e resolvi fazer vídeos, né, relativos à fé judaica e trechos da Torá, trechos dos livros que me impactam bastante, que influenciaram e influenciam a minha vida, né, até os dias de hoje. E peço a Deus que influencie até o meu último dia de vida, que peço que seja daqui muito tempo. Deus fala que a gente tem que conversar com Ele e pedir, né? Eu peço todo dia. Peço todo dia para que Ele me dê vida longa, muito longa, para que eu possa servi-lo da melhor maneira possível. Porque nós somos um milagre, né? Se você tem fé, tem confiança no seu Criador, acredite que você é um milagre da vida. Eu sou um milagre da vida, né? Não só por estar aqui conversando com vocês, mas por todas as situações difíceis que eu passei pela vida. Estou com 53 anos de idade e tenho bastante história para contar para vocês. E olha que histórias, hein? Vocês ficariam de cabelo em pé. Acidente de carro, acidentes assim que, se você olhar de fora, você tem que falar, pô, esse cara nasceu de novo. E eu nasci várias vezes de novo. E comparando tudo isso que eu passei com os estudos que eu faço, eu acabo de concluir, e acabei de concluir, não tem muito tempo, que Deus tem uma missão para mim aqui. Concluí mesmo, fiquei emocionado quando eu descobri isso, e Deus me deu uma missão, porque poderia ter ido, mas permaneci. Se permaneci, então eu tenho que retribuir, né? Retribuir fazendo serviços. Tá? E hoje, por ser dia 1º de outubro de 2025, hoje é o dia do Yom Kippur. Pode ser que em outros anos ele caia em dias diferentes, né? Porque essas datas do calendário judaico são diferentes do calendário cristão. Então, o Yom Kippur é conhecido como o dia da expiação ou o dia do perdão. Ele é o dia mais sagrado do calendário judaico, dedicado à reflexão, ao jejum, à oração e à reconciliação com Deus, com outras pessoas e consigo mesmo. Ele encerra o período de 10 dias de arrependimento que começa no período de Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Isso daí aconteceu na semana passada, né, o início do Ano Novo Judaico. Eu participei, né, da comemoração, mesmo não sendo judeu, eu segui, né, as orientações que existem, né, e eu cumpri junto com a minha esposa essa entrada do Ano Novo Judaico, tá certo? E é muito legal, né, a gente que vem do ensinamento, né, da doutrina cristã, e mesmo que a gente não aceite, tem muita gente que não aceita, a doutrina cristã, ela nasceu da doutrina judaica, porque Jesus era e nunca deixou de ser judeu, tá bom? Talvez para muitos possa ser uma novidade, mas essa não é uma novidade, é uma coisa que está aí já há muito tempo, só que as pessoas não falam muito, né? Jesus sempre foi judeu, nunca deixou de ser judeu. Tanto é que está inscrito lá, né, na cruz, no ato da crucificação, Jesus de Nazareno, rei dos judeus. Talvez por esse motivo que ele tenha sido crucificado, né? Aí tem
uma grande discussão, não vamos entrar nesse mérito porque é muito complexo e o nosso foco aqui é falar do Yom Kippur, é o dia do perdão, o dia do arrependimento, o dia de reconciliação com Deus, com todas as pessoas que estão ao nosso redor, e é um dia de renovação da nossa vida, tá bom? Então, é com grande alegria que eu falo aqui pela primeira vez, vai ficar marcado, eu vou gravar esse vídeo, ao final dele eu vou publicar no YouTube para que vocês tenham acesso e recomendo a vocês que mesmo que não tenham nenhuma ligação com religião, mas que tenham ligação com a espiritualidade, com o desenvolvimento da espiritualidade, toda a cultura judaica, toda a fé judaica, ela mexe com a nossa espiritualidade, o lado positivo. Quando a gente estuda a fé judaica, tudo que envolve a fé, num único Deus, a crença exclusiva num único Deus que é o Criador de tudo. Se Ele é Criador de tudo, Ele é o que manda em tudo. E nós devemos graças a Ele unicamente, a mais ninguém. Tá? Não há intermediários. É nós e Deus, Deus e nós. Tá bom? Esse é o princípio da fé judaica. Aliás, pelos meus estudos, existem 3 pilares, né, princípios básicos da fé judaica. Só existe um Deus, Ele é único, tudo que a gente faz tem um propósito, tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem, tá certo? Tudo que acontece na nossa vida vem de Deus, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Se vem de Deus, é porque tem um fundamento, tá bom? Então a gente tem que agradecer tudo. Tudo que vem de Deus é bom. Mas até as coisas ruins, sim, inclusive as coisas ruins. Porque as coisas ruins, elas trazem dentro dela coisas boas, mudanças, momento de reflexão, momento de dor, mas esse momento de dor é um momento de reflexão. Se vocês olharem ao redor de vocês, ou até mesmo a vida de vocês, eu olho para mim dessa forma. Muitas mudanças que eu fiz na minha vida vieram depois de momentos de muita dificuldade. Inclusive, eu acabei de falar para vocês aqui no início que eu sou um sobrevivente, que eu sou um milagre, e foram esses milagres contínuos que aconteceram na minha vida que me transformaram e me trouxeram até esse momento de estar falando isso com vocês, tá certo? Talvez se eu não tivesse passado por esse momento de dificuldade, eu fosse a mesma pessoa de 20, 30 anos lá atrás, muito diferente do que eu sou hoje, tá bom? Nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de mal para ninguém, mas as mudanças que aconteceram na minha vida foram para melhor, tá? Eu tinha que passar por aquelas dificuldades para mudar algumas condutas que eu tinha na minha vida que não eram nem um pouco aceitáveis, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu tive a ideia de gravar esse vídeo, tá? Agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui falando sobre um tema que não é comum, são poucas pessoas que tratam disso, e eu ouso entrar nesse mundo com a graça de Deus, com a bênção de Deus, e tenho certeza que esse vídeo chegará para muitas pessoas. Pode ser que tenha alguém aí que seja judeu, né, do outro lado da tela ouvindo isso, mas toda a honra e toda a glória ao Senhor nosso Deus, que é o Criador de tudo, que controla tudo, que sabe de tudo, conhece cada detalhe, cada partícula desse mundo e do pensamento das pessoas, porque Ele é o dono de tudo, né? Se Ele é o dono de tudo, Ele sabe de tudo, tá bom? E cada dia da nossa vida a gente tem que servir a Deus e pedir para que Ele mude os decretos da nossa vida, né? Escreva decretos bons, elimine aqueles decretos ruins, para que a gente possa levar uma vida doce e agradável, que é a mensagem do Yom Kippur. Tá bom? Forte abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, até mais.